Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians, um ótimo domingo a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Ontem tivemos a vitória do Coringão em cima do Vasco, uma vitória por 3-0 com muita tranquilidade. E pra quem não viu o jogo, o Corinthians fez 5 gols, né, e 2 gols foram anulados. A gente vai falar um pouco aí dessas anulações e tudo mais, tá? Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, tivemos Corinthians e Vasco em campo ontem. Corinthians com boas mudanças, né, do nosso time titular, uma mudança inclusive de esquema tático, uma vez que contra o Huracan a gente entrou com 3 atacantes, Romero, Yuri, Memphis. Tivemos toda aquela salada, né, proposta aí por Ramon Dias no meio de semana. Ontem voltamos às origens, né, voltamos ao 4-4-2 no losango, né, um 4-3-1-2, é o esquema ali com um meio armador, 2 atacantes, 3 volantes e a linha defensiva com 4 jogadores. Igor Coronado como titular, algumas questões que me chamam a atenção. O Giovani no meio de semana foi opção, entrou no intervalo, ganhou a vaga ali, vai jogar e tal, vai ser a solução do ataque. Ontem, nem no banco. Tá? Então, é uma questão de critério que a gente questionou o Ramon Dias e continua não fazendo sentido algum, né? Continua não fazendo sentido algum. Enfim, começou a partida, Corinthians controlando o jogo, e foi assim até o fim do primeiro tempo, controle massivo do Corinthians, dominou as ações do jogo, teve as melhores oportunidades de gol, e vou falar, no primeiro tempo o Matheus Donelli praticamente não trabalhou. Corinthians abre o placar, uma ótima jogada pelo lado direito. Coronado, Carrilho, vem o cruzamento, que é, na verdade, um passe pro Memphis. Ele levanta a mão pro Carrilho, tô aqui. O Carrilho lança ele de peito, ajeita a bola pro Yuri, finalizar de primeira, 1-0 Corinthians. Na sequência, pouco tempo depois, ali uns 15 minutos depois, né, o primeiro gol, os 12, o segundo gol, os 27. Agora inverteu. Contra-ataque do Corinthians, Yuri Alberto no mano a mano, e viu o Memphis no mano a mano também. O Yuri puxa para a perna esquerda, dá o passe, né, para o Memphis. Ele consegue sair do zagueiro do domínio, né, no passe do Yuri, o João Vitor cai para trás. Domínio ali do Memphis, cara a cara, só cavou em cima do goleiro, 2-0 Corinthians no primeiro tempo. Como eu disse, muita tranquilidade, controle de jogo do Corinthians, rodando a bola, o Carrilho jogando muito, Breno Bidon, dono do meio campo, Ranieri tendo espaço, Matheus Bidu ajudando, aquilo que a gente falou do jogo que ele fez quarta-feira, ontem estava muito bem. E a dupla de ataque, que tem que ser a dupla de ataque do Corinthians. Não dá para abrir mão desse esquema da dupla de ataque Yuri e Memphis. A gente já viu como funciona. Quando a gente joga com 3 atacantes, a gente mata nesse entrosamento dos dois, tá? Segundo tempo, tivemos a entrada do José Martínez no lugar do Carrilho. Segundo o Emiliano, o Carrilho sentiu um desconforto no adutor. A gente aguarda aí atualizações médicas do André Carrilho. 13 minutos do segundo tempo. Uma jogada de Matheus Bidu com o Memphis, uma tabela. Bidu deu a bola no Memphis, devolveu de primeira. O Bidu finalizou, a bola desviou. 3-0 Corinthians. Depois da revisão, o gol foi anulado. E pra mim, bem anulado, tá? Bem anulado. O Matheus Bidu dá o passe no Memphis, na hora que ele vai mudar de direção pra correr, ele bate com o joelho no calcanhar do Pumita Rodrigues, dá um trança-pé no Pumita, o Pumita cai, e o Matheus Bidu chega sozinho para dominar e fazer o gol. Se o Pumita não tivesse caído, ele teria condições de cortar aquela bola. Então, por mais que tenha sido sem querer, né, a passada ali do Matheus Bidu, que acabou fazendo a falta no Pumita Rodrigues, isso é falta.
sem querer também é falta, né? Então, pra mim, bem anulado esse gol do Matheus Bidu. Beleza. Depois disso, tivemos a melhor oportunidade do Vasco no jogo. Novamente um escanteio. Cruzamento, o João Vitor subiu sozinho, cabeceou pra fora. Novamente a defesa do Corinthians olhando o time adversário no escanteio. E a gente sofrendo. A sorte foi que o João Vitor errou. Se ele acerta o cabeceio, era 2-1. E teremos outro tipo de jogo. Enfim, tivemos a entrada de Maicon e Romero no lugar de Raniel e Coronado. E o jogo seguia com o Corinthians rodando a bola, buscando espaços, tal. Até que a gente chega ao terceiro gol, né? Que seria o terceiro gol oficial. Mas já o quarto gol da partida. Uma jogada, começa do lado esquerdo. Uma tabela, uma triangulação do Corinthians. Matheus Bidu chega na linha de fundo, né, na reta da área, faz o cruzamento rasteiro. O Memphis domina girando em cima do Piton, faz o gol. Beleza, o Corinthians comemorou, voltou. Não, o Daronco tá analisando o lance, né? O VAR tá analisando. Fiquei pensando, falei, cara, o que aconteceu? Nesse lance, impedimento não é, falta não lembro de ter visto, não sei. Aí mostrou, voltou. Opa, aqui, achamos. Impedimento na origem da jogada. É um lançamento do Matheus Donelli e o Yuri estava impedido. Qual que é o problema? O lançamento não é pro Yuri. O lançamento vem entre Memphis Depay e Lucas Piton. O Lucas Piton vai para dominar a bola, coloca a coxa, a bola bate na coxa dele e corre. Espirrou. O Yuri vem, domina a bola, dá um chapéu no volante, recua a bola vem no Félix Torres, aí o Corinthians faz a jogada. Tal. Breno Bidon, Yuri, Bidu. Até que o Bidu cria a jogada, passa nas costas da defesa do Vasco, vem, faz o cruzamento, o gol do Memphis. E, cara, a regra diz, né, o pessoal até falou, mas a regra fala que o defensor tem que ter o domínio total. Não, tem que ter o domínio total quando o lance está na mesma fase do ataque do time. Não foi que a bola bateu no Piton e sobrou pro Yuri chutou no gol e fez o gol. Não. A bola sobrou pro Yuri, ele voltou, ele estava no campo de ataque, ele volta pro campo de defesa. O Corinthians jogou para trás 2 vezes na jogada, foi, o Vasco marcou, recomeça a jogada, marcou, recomeça, opa, agora vai pro ataque. Não é a mesma jogada ali do Piton. O Corinthians fez o gol pelo lado esquerdo, a jogada foi pelo lado esquerdo. O lance do Piton com o Yuri é do lado direito, centro para direito, do meio campo pro lado direito. É absurdo, cara. A anulação desse gol do Corinthians é um absurdo. A interpretação do pessoal que vê esse lance, pessoal que eu falo do VAR, do Daronco, que foi lá conferir também. O VAR pediu análise, o Daronco foi lá, olhou, realmente. Grande vantagem do Corinthians, grande vantagem do Yuri no lance. Se o Piton tivesse uma qualidade maior, ele tinha dominado a bola e tinha saído jogando. Se o Vasco tivesse mais organização tática, teria marcado o Corinthians do lado esquerdo, o lance teria acabado ali. E, na verdade, o lance, do Yuri acaba, porque ele começa lá na defesa. Ele dá o chapéu para trás, volta, recomeça a jogada, e a arbitragem, mais uma vez, interferindo em um lance, na minha opinião, que deveria ter sido validado o gol do Corinthians. Ramon Dias reclamou, com razão, dessa anulação de gol, foi expulso. O Daronco expulsou aí o senhor Ramon Dias. Beleza, tivemos a entrada do Héctor Hernandes, aí no ataque entre o Romero e Héctor Hernandes, a gente faz a jogada do oficial terceiro gol do Corinthians. Uma tabela entre os dois, o Romero vai e faz o cruzamento, o Memphis domina, finaliza, o goleiro Léo Jardim faz a defesa, o João Vitor faz o gol contra, no lance ali acaba caindo e faz o gol contra. Puxaram, virou a linha lá do VAR, de impedimento, esse daqui não tem como, não tem o que fazer. Validado. Então 3-0 Corinthians, o Vasco ainda teve a chance com o Verrete, um cabeceio que a bola pegou no travessão, e foi isso.
3-0 Corinthians. Para o pessoal que quiser saber um pouco mais sobre o desempenho de cada jogador, a gente falou mais detalhadamente na live de ontem, né? Porque aqui o vídeo é um pouquinho mais curto, mais direto. Pontos extremamente negativos de ontem. A arbitragem, fraquíssima. É um árbitro que picota o jogo, que não tem critério. A gente já sabe sobre tudo isso, né? Então, realmente... E a transmissão do jogo ontem, muito ruim, tá? Transmissão do Prime, muito ruim, questão assim, o pessoal muito perdido. Não sabiam o nome dos jogadores, nem de Corinthians, nem de Vasco. Não sabiam questões do dia a dia, não sabiam características dos jogadores. Não, basicamente não tinha narração do jogo, era só falando, comentando sobre Corinthians, sobre Vasco. Ah, fulano, olha lá, ó o time do Corinthians no ataque. Mas não falava o jogador, né? O time do Corinthians, ó, tá criando, ó, tá... Ruim, tá? A transmissão é bem decepcionante mesmo. Bom, sobre coletiva de imprensa, Emiliano disse que o Campeonato Brasileiro é a prioridade para o Corinthians, cara, e tomara que seja mesmo, para que a gente tenha um bom desempenho. Começamos com o pé direito e temos outras novidades aqui do pós-jogo. O Memphis postou uma foto do tornozelo dele, o pisão que ele tomou, né, do Lucas Piton, e nem falta foi marcada. Tipo assim, o Memphis vem com a bola, ele tá praticamente na meia-lua da entrada da área ali do Vasco, de repente ele cai e ele ficou muito tempo no chão. Entraram os médicos, ele saiu de campo na ponta do pé, assim, pisando com o pé que ele sofreu a falta, pisando na ponta do pé, porque ele tava com muita dor, reclamando. Aí você olha o replay, ele tá com a bola, o Piton vem e pisa no tornozelo dele, cara. Eu não acho que tenha sido pra vermelho, pra mim é pra amarelo. Mas o maior absurdo é o árbitro nem marcar a falta. Aí teve outro lance, de novo, Piton e Memphis. A bola veio no Memphis, o Piton grudou no braço do Memphis na camisa e girou assim o Memphis pro chão. O árbitro fez assim, ó, joga. Aí o Bandeira que tava de frente olhou e falou, que isso? Aí levantou a bandeira e deu a falta. Aí que o árbitro deu a falta. Se fosse só pelo Daronco, não era nada. Não era nada. E por que a gente tá entrando nesse debate? Sobre essa falta, sobre arbitragem e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre o Memphis, e aí eu entro nessa questão aqui de arbitragem, tá? Que o Memphis colocou um recadinho aí que o VAR viu tudo. Na verdade, uma crítica ao VAR e a questão de arbitragem. Vou trazer uma outra manchete aqui, mudando de assunto, e aí a gente volta para essa questão do Memphis. Ontem à tarde, antes do jogo, né? O jogo foi às 6h30. Ontem à tarde, o Globo Esporte trouxe: Memphis chega a 1 mês sem gols e vive o maior jejum no Corinthians. O holandês balançou as redes pela última vez ainda em março. Falei ontem na live e preciso trazer isso pro vídeo. Último gol ainda em março. Como se a gente estivesse já no último dia de abril. E março, ó, meu Deus do céu, foi há 5 meses atrás. Não, semana passada era março. Então já traz um tom diferenciado, né? E mais, Memphis chega a 1 mês sem gols. Nesse último mês agora, não teve data FIFA, né? 15 dias do jogador com a seleção. Não teve, né? Nossa, realmente, tá 1 mês jogando pelo Corinthians e não fez gol. E nesse período de data FIFA, ele não fez gol pela Holanda, né? Ele fez. Ah, verdade. Caramba, né? E nesse período sem gols, não teve assistência na final do Paulistão, na semifinal contra o Santos, em jogos importantíssimos. Não foi o cara decisivo do Corinthians. Nossa, né? Caramba. E aí, pergunto pro torcedor que está aqui no vídeo: vocês viram alguma matéria falando do jejum de gols do Neymar no Santos? Que nem joga, né? Não é nem jejum de gols. O Neymar é jejum de jogos. Alguma matéria? Nada. Vitor Roque, o preço que o Palmeiras pagou nele, ele não fez gol ainda. Viu alguma matéria? O Caleri, do São Paulo. Há quanto tempo que ele não faz um gol? Saiu alguma coisa? Ontem, o Memphis participou dos 5 gols do Corinthians. O primeiro, uma assistência para o Yuri. O segundo, ele fez. O terceiro, era uma assistência para o Bidu. O quarto, ele fez.
E o quinto foi uma finalização dele, o goleiro no rebote, né? A bola bate no zagueiro e entra. Ele participou dos 5 gols. Então até o jogo de terça-feira contra o América de Cali, o pessoal tá sem assunto, né? Vamos ver qual vai ser a polêmica que eles vão ter que criar com o Memphis. Porque ontem ele deu resultado. Ontem ele participou, ontem ele ajudou o nosso time. Bom, voltando à questão do pisão no tornozelo que ele sofreu, o Memphis colocou uma crítica aí ao VAR e ele falou no pós-jogo, né, sobre essa questão da CBF e tudo mais, porque a CBF simplesmente criou uma nova regra. Se o jogador subir em cima da bola, né, com os 2 pés, vai ser marcada a falta pro outro time, pro adversário, e o jogador vai tomar cartão amarelo. Tudo isso pelo que aconteceu na final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras. Provavelmente a Leila foi reclamar, né? O time do Palmeiras foi reclamar, tal, CBF é verdade. A prioridade no momento é uma regra sobre o jogador subir em cima da bola. É o que a gente precisa no momento. É a nossa maior necessidade no futebol brasileiro, é uma mudança sobre a regra do jogador subir ou não em cima da bola. E aí, a gente tem um grande exemplo, o jogo Santos e Vasco, que o Soteldo subiu em cima da bola. Deu confusão, tudo, o Santos venceu o jogo. Quando acabou o campeonato, o Santos foi rebaixado, isso em 2023, o Vasco ficou na Série A. O que os jogadores do Vasco fizeram? Subiram em cima da bola, postaram foto. Ué, provocação, é do jogo. Por que quando o Memphis fez contra o Palmeiras, a partir de agora é uma falta? Precisaram criar uma regra. Por que a regra não foi criada depois que o Soteldo subiu em cima da bola? O efeito foi o mesmo. Deu confusão no jogo Santos e Vasco. Deu confusão. Por que a regra está sendo criada agora? Qual que é a justificativa? A minha única pergunta é, por que só agora e não antes? Não foi o primeiro jogador do mundo que subiu em cima da bola. Não foi o primeiro jogador do Campeonato Brasileiro que subiu na bola. Isso que me chama atenção. Temos outros exemplos interessantes. O Valdívia, na época do Palmeiras, toda hora era chute no vácuo. Chute no ar. A bola tá com ele, chuta no ar, tal. É do jogo. Tanto que teve um jogo contra o Corinthians que ele foi fazer isso e se machucou. Opa! Aí quando foi Corinthians e Palmeiras, o último jogo de 2011 do Brasileirão, Jorge Henrique puxa a bola pro escanteio e dá o chute no vácuo. Ah, mas aí é uma provocação. Ah, mas é um desrespeito. Por que o Valdívia era uma artimanha? Por que era legal com ele? Com o Jorge Henrique virou um desrespeito. E mais, por que a CBF está debatendo sobre o jogador subir ou não em cima da bola, quando essa semana saiu uma grande reportagem da revista Piauí, que a CBF aumentou o salário dos presidentes das federações do Brasil, né, de todos os estados. Os presidentes recebiam 50 mil reais. Agora eles vão receber 215 mil reais por mês, tá? Então vamos lá, o presidente da Federação do Espírito Santo, que não tem nenhum representante nem na Série A nem na Série B, ele recebeu um aumento. Por quê? Não sabemos. O representante, o presidente, né, da Federação do Amapá, o presidente da Federação de São Paulo recebeu um aumento de 50 mil para 215 mil. O que justifica esse aumento? Será que tem a ver com a reeleição do Edinaldo? Não sabemos. Mas por que eles criam essa regra de subir em cima da bola bem na semana que saiu a matéria? Estranho, né? E aí quando o torcedor cobra impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro, ah, mas a CBF não tem dinheiro. Como que não tem dinheiro se está aumentando o salário dos presidentes? Sem aumento de escopo nenhum. Né? Não é que eles vão ter mais trabalho a partir de agora. Ó, a gente vai dar um aumento para vocês, vão aumentar as responsabilidades. Não mudou nada, só aumentou o salário. Quando a gente pede qualquer melhoria para o futebol brasileiro, questão de arbitragem, de treinamento para arbitragem, de estrutura, ah, não tem dinheiro. Ah, a CBF não consegue bancar. Ah, a CBF... Só que volta naquilo que eu falei. Os presidentes de clubes da Série A e da Série B têm culpa nisso.
tem muita culpa. Porque quando eles poderiam se opor ao Edinaldo, criar um movimento de cobrança, ô Edinaldo, a gente precisa de melhorias. Todo mundo fechou o bico e aceitou calado. Bateu palma para o Edinaldo. Parabéns, presidente reeleito da CBF. Então a gente tá vendo toda essa palhaçada que tá acontecendo, criação de regra sobre o jogador subir ou não em cima da bola, enquanto isso tá aumentando o salário dos presidentes de federações. E melhorias pro futebol brasileiro, a gente não vê. Um impedimento semiautomático, cara. Será que custa tanto assim? Será? Porque só de gasto de salário agora com os presidentes, 70 milhões de reais. A troco de quê? Não sabemos. Tá? Então, cara, é uma situação bem complicada que a gente vive no futebol brasileiro e o pessoal que está no comando, que poderia mudar algo, aparentemente não querem. Né? Aparentemente não querem mudar nada, está bacana desse jeito, né? E aí o Memphis comentou, pô, o pessoal lá tá se importando com o lance de subir ou não em cima da bola. E o VAR aqui, será que eles viram tudo o que aconteceu? E aí colocou a foto, né, do tornozelo dele, tomou um pisão no tornozelo. O VAR viu alguma coisa? Nada, né? Melhorias? Nada. Tudo em questão pessoal, tudo em questão, não, vamos ajudar algumas federações aqui. Chega a ser vergonhoso, tá? Vergonhoso. Bom, família, seguimos com as novidades amanhã. Se gostou, deixa o like no vídeo. Vamos pra cima. Um ótimo domingo a todos. E vai, Corinthians!